Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui com o professor Jordano. E hoje vamos revisar um assunto muito batido, que cai muito em português, literatura, no Enem, que são as figuras de linguagem. Para quem não se lembra, são formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa, ou seja, que não seguem à risca o sentido literal, o significado das palavras. Elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal, portanto permitem uma plurissignificação do enunciado. E aí nós temos as figuras de palavras, as de sintaxe, as de pensamento e as de som. São as 4 categorias das figuras de linguagem. Hoje nós vamos ver as figuras de palavras, começando por comparação. Relação de comparação explícita entre dois termos, marcada pela presença de conjunção comparativa. O pensamento é como um diamante bruto. Então eu estou comparando o pensamento com o diamante bruto através da conjunção como. O pensamento é tal qual um diamante bruto. O pensamento é igual a um diamante bruto. Então todas essas são conjunções comparativas. Metáfora é uma comparação implícita. A razão é a luz na escuridão. Então, observe que a razão está sendo comparada com a luz. No entanto, não há nenhuma conjunção comparativa explicitada entre os dois termos, como a gente viu ainda há pouco. Portanto, se a frase fosse a razão é como a luz na escuridão, não teríamos mais uma metáfora, mas sim uma comparação. No primeiro exemplo, temos uma metáfora impura, assim classificada quando os dois elementos da comparação implícita estão explicitados. No caso, razão e luz. Já na metáfora pura, isso não acontece. Vejam. Pensem nas crianças mudas, telepáticas, pensem nas meninas cegas, inexatas, pensem nas mulheres rotas, alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. No poema A Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, a rosa a que o eu lírico se refere é uma metáfora para bomba atômica, ou seja, ela é comparada a uma rosa. No entanto, em nenhum momento a bomba é explicitamente mencionada no poema, porque aí perderia o sentido poético, a beleza poética da coisa. A bomba é explicitamente mencionada, a bomba é explicitamente mencionada no poema. Para saber mais sobre essa figura de linguagem, acesse metáfora. Então, metáfora, no caso, vem a ser aquela comparação entre uma coisa ou outra, só que sem conjunções e simplesmente como afirmações. Tá? Como a gente vê aqui. Da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária. O que seria uma rosa hereditária? Seria que legado houve após a bomba de Hiroshima. A rosa radioativa, ou seja, um legado de um terreno todo que não pode mais ser usado para nada, nem para sobreviver. Pessoas que ficarem lá com tempo, bem curto por sinal, vão morrer pelo excesso de exposição à radioatividade. Então, para não falar exatamente isso, como é o português descritivo ou português denotativo, a metáfora vem para suavizar, muitas das vezes, o real sentimento, o real sentido que alguém quer exprimir. Metonímia. Substituição de um termo por outro, desde que haja uma relação entre eles. Assim pode haver a substituição. E essa substituição pode ser do indivíduo pela classe,
Era mais um Camões incompreendido. Isto é, ser mais um poeta incompreendido, já que Camões foi um grande poeta português. Do autor pela obra. Você não vai acreditar. Comprei um Caravaggio, ou seja, comprei um quadro do famoso pintor Caravaggio. Do possuidor pelo possuído. Amanhã vou ao médico e não se fala mais nisso. Isto é, vou ao consultório do médico. Do lugar pelo produto. Ela só fumava Havana e nada mais. Havana, no caso, é a marca de um charuto produzido em Havana. Do efeito pela causa. Aqueles líderes insuflaram a guerra no coração dos jovens. Insuflaram, quer dizer, o ódio, a causa da guerra, e não propriamente dita a guerra. Do continente pelo conteúdo. Todos os dias bebo uma xícara de chá de boldo. Beber o chá que está na xícara, não é beber a xícara. Então é a forma como você fala. Do instrumento pelo agente. Amanda é um bisturi excepcional. Isto é, ela é uma cirurgiã excepcional. Da coisa pela sua representação. Ninguém fala mal da minha terra sem antes me pedir permissão. Essa terra, no caso, tem o sentido de país, de estado, de cidade natal. Do inventor pelo invento. O Linux é um sistema operacional gratuito. Isto é, Linux é a invenção de Linus Torvalds. A palavra vem da união do nome de seu inventor, Linus, ou Unix. Linux, desculpe, com Unix. Do concreto pelo abstrato. Na minha vida, encontrei muita gente sem coração, ou seja, muita gente sem sentimento. Da parte pelo todo. Este foi um livro escrito a 4 mãos, ou seja, 2 pessoas escreveram esse livro. Da qualidade pela espécie. Os irracionais também têm seus direitos. Quem seriam os irracionais? Poderiam ser os animais, poderiam ser os fantasmas, qualquer coisa que não se enquadrasse ao ser humano. Do singular pelo plural. O artista é livre para expressar pensamentos e emoções. O artista, no caso, vem a ser toda a classe, no caso, né, dos artistas. Da matéria pelo objeto. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, já diz o ditado. Esse ferir vem de substituição da palavra espada. Catacrese. É o emprego inadequado de um termo devido à perda de seu sentido original. A quarentena já dura 2 meses. Não podíamos embarcar no ônibus sem tirar aquelas fotos. No primeiro exemplo, a palavra quarentena, em seu sentido original, refere-se a um período de 40 dias. No entanto, o termo passou a ser empregado com o sentido de isolamento, assim como usamos hoje em dia com a pandemia. O mesmo fenômeno acontece no segundo exemplo, em que embarcar deixou de ser apenas o ato de entrar em uma embarcação e teve seu sentido ampliado para o ato de entrar em qualquer veículo de transporte. Perífrase ou antonomasia. É a substituição de um termo por outro que o caracteriza como se fosse uma espécie de apelido. O rei das selvas ainda não é uma espécie em extinção. Quer dizer quem? O leão. O Boca do Inferno não tinha papas na língua. É o famoso autor literário português Gregório de Matos Guerra. Então repara que em vez de eu colocar o nome da pessoa, né, ou do ser, eu coloco a referência que ele é mais conhecido, seja na literatura, seja na botânica, seja na fauna, como foi o caso aqui do Rei das Selvas. Sinestesia. Combinação de 2 ou mais sentidos, ou seja, uma visão, um olfato, audição, paladar e tato, são os termos que eu vou utilizar para melhor expressar o que eu estou sentindo. Exemplo. No doce caminho que percorri, ouvi cantarem os pássaros no calor da manhã. Doce, lembra? Como é que eu posso caracterizar algo doce? Através do quê? Do paladar. Ouvi cantarem, minha audição. No calor da manhã, é o que eu sinto, meu tato. Bem, hoje vamos ficar por aqui. Vocês têm algumas atividades que vocês podem fazer, ok? E depois eu vou corrigir.
Até a próxima.